Senhores, vamos compartilhar a palavra de Deus aqui no livro de Josué, capítulo 7, versículos do 10 e 11 apenas. 10, 11 e 12 é importante, e 13 também, fundamental. 4, Josué capítulo 7, a partir do versículo 10. A palavra do Senhor nos diz, se não der para você acompanhar pelo telão, você apenas vai me ouvir, mas está escrito aqui em Josué 7, 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles. Portanto, Israel se fizera condenado. Já não serei mais convosco, e se não forem eliminados do vosso meio a coisa que foi roubada. Dispõe-te, pois, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, e os vossos inimigos não poderão resistir, ou irão nos resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero orar por vocês, meus lindos. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, por tudo aquilo que o Senhor fez e eu creio que vai continuar fazendo neste lugar. Não estamos por estar, Pai, não estamos porque não tínhamos outra programação ou não queríamos descansar. Estamos porque queremos ouvir a Tua voz, queremos receber o Teu direcionamento. Qual é o Teu comando? Qual é a Tua palavra de ordem? Deus, fala conosco, brada neste lugar e seja glorificado, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, e aplauda lindamente ao Cordeiro, amém? Aleluia! Descobrindo a causa do fracasso. Esse é o tema da mensagem. Meus amores, é interessante que quando nós caminhamos em um processo de vitória, e de repente parece que nós estamos bem, caminhando diante do Senhor, obedecendo a sua voz, frequentes na igreja, trabalhando, dizimando, ofertando, recebendo de Deus. E de repente nós começamos a perceber que se tudo aquilo é bíblico, que o homem planta, ele vai colher, porque nós estamos colhendo alguns frutos amargos, porque algumas coisas estão acontecendo na nossa vida que nós não estamos entendendo, ou Deus está permitindo, ou na verdade eu não estou acertando. Vem esse questionamento: onde é que eu estou errando? Ou então Deus me revela aquilo que está encoberto, para que eu possa melhorar, para que eu possa fazer alguma coisa. E até não termos a certeza do que está acontecendo, porque o relacionamento está daquele jeito, porque pessoas estão agindo daquele jeito comigo, porque eu estou trabalhando e não estou conseguindo prosperar financeiramente. Até já tive menos e consegui administrar melhor, e hoje não. Porque já tive menos sofrimento, até mais, e hoje eu me encontro mais enfermo emocionalmente e espiritualmente. Então vem sobre nós o sentimento de culpa. E ao mesmo tempo, quando você compartilha com alguém que não tem maturidade, nós encontramos os amigos de Jó. Preste atenção em você, o que é que você está fazendo? O pior de tudo é você estar na prova, estar vivendo algo difícil e ser questionado e questionada. Qual que é a sua culpa?
qual que é o problema, qual que é o defeito. Só que nem tudo tem a ver conosco, nem tudo tem a ver com as nossas atitudes. O Brasil não depende só de mim, eu sou uma parte dele, eu posso fazer a minha parte, mas quando agimos de maneira coletiva, somos mais fortes. Então eu preciso entender que no relacionamento a dois, não existe isso de um amar pelos dois. Cada um tem a sua personalidade, mas precisa ser uma via de mão dupla. Não existe no apacentamento um líder ser bom e a ovelha não querer ouvir a orientação do seu líder. Jesus, ele disse: eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Maravilhoso, esse é o exemplo a ser seguido. Porém, Jesus disse: aquelas que são as minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Então, até que ponto nós queremos um conselho para colocarmos em prática? Então, muitas vezes começamos a questionar: meu Deus, onde é que está o problema? Três coisas podem vir na nossa mente. Ou Deus está permitindo esse processo para que eu possa amadurecer e crescer para o que Ele vai fazer lá na frente, porque Ele sabe que se me entregar hoje o que eu desejo, eu não vou saber da continuidade, eu não vou saber como agir. Ou eu estou pagando o preço, segundo lugar, por algo que eu fiz ou estou fazendo, e de repente você pensa: por que isso aqui na minha vida está travado? E de repente a explicação pode ser simples: porque tem alguém que você não perdoou. Você diz que perdoou, mas no seu coração você está travado e travada com aquela pessoa. Porque existe alguém que você precisa procurar, porque existe uma pessoa que você precisa conversar, porque existe uma pendência no passado que tem que ser corrigida. A questão não é você voltar a viver um relacionamento que foi tóxico para você. A questão é você ter o seu coração liberado para fechar um ciclo e recomeçar um novo ciclo. E memoriais são importantes para que isso aconteça. Conversas, transparência, para que você possa sepultar esse defunto que você está carregando na sua vida e no seu coração por tanto tempo. E de repente nós vemos, meu querido pastor Gledson, que Josué, ele como sucessor de Moisés, ele recebeu da parte do Senhor uma palavra tremenda: meu servo Moisés está morto, agora você vai dar continuidade à obra que Moisés estava realizando. Não temas nem te espantes, porque eu sou contigo. E eu contei hoje, através de uma postagem que eu fiz nas redes sociais, Deus, Ele me dá muitas experiências, mas essa foi muito marcante para mim, porque eu entendo que quando Deus quer fazer, não tem hora, não tem lugar. Nós pensamos que Deus vai fazer na igreja, de repente o Senhor faz na loja, faz um banco, o Senhor faz uma academia. E muitas vezes eu faço propósitos de oração intensos, isso é muito comum na minha vida, e também de jejum. Mas certa vez eu cheguei, deixei minhas filhas na escola e fui para a academia, e ali eu estava orando interiormente. Eu confesso que naquela manhã, em consagração, eu fui pela disciplina, porque eu tinha muitas coisas para resolver, e eu confesso que o meu coração estava buscando de Deus uma resposta para algumas decisões. E mesmo tudo bem com a minha família, com a minha vida, mas diante da responsabilidade que eu tenho de prestar contas ao Senhor por tantas vidas que eu cuido, eu tenho muito cuidado, cautela, e busco do Senhor sabedoria em cada ação que eu venha a ter. E de repente, orando ao Senhor, eu comecei a adorar a Deus ali no meu íntimo. E vez ou outra pessoas nos encontram ali. Eu sempre que encontro o Ítalo e a Bárbara, dou aquele cheiro, aquele abraço e demonstro o meu amor. Então é algo que já vem de mim. Mas já tem gente que chega por me conhecer e: pastor, estou passando por isso, ore por mim. E eu paro o que eu estou fazendo e eu vou lá e cumpro a minha missão. E quantas vidas não já foram alcançadas ali? E de repente eu estava
terminando uma série de panturrilha, e Deus falando comigo, e eu parei assim no meio, e eu comecei a respirar, e eu comecei a adorar o Senhor no meu coração, e eu dizendo: Deus, algo tremendo o Senhor fará. E comecei a arrepiar meu corpo todo, sentindo a presença de Deus, e sentindo que alguém seria alcançado por meio daquilo que eu estava buscando, porque eu estava orando por algumas vidas. Não tinha muita gente na academia, e de repente um homem vem e toca em mim e disse: moço, licença lhe interromper. Estava fazendo ali agachamento, e quando eu me voltei para cá, para olhar, eu vi uma luz que encandeou o meu rosto. Eu sei que eu sou branco, mas não foi minha cor. E de repente ele disse, isso foi muito forte, e quando eu olhava para você, eu não conseguia lhe encarar de longe, porque parecia o resplandecer de um sol. E eu vi que há uma luz em você que não é da terra. Eu não entendo muito sobre isso, mas você é um homem espiritual. Eu estou vendo algo diferente. O que é que você faz da vida? Se você puder me dizer, eu digo: eu sou pastor. Ele disse: eu sei que pode ser por isso, mas não é por ser pastor, porque eu conheço pastores. Eu vi algo diferente em você. Você está conseguindo? Eu estou vendo. Você não está conseguindo ver, não? O que é isso? Me explique. Eu digo: olha, eu não sei lhe explicar em detalhes, mas eu sei e entendo o que você está vendo. É a presença de Deus, e é aquilo que eu estava buscando. E de repente o Senhor disse a mim: mesmo aquilo que você não vê em você mesmo, os outros conseguirão ver. E naquela hora o Senhor disse: meu filho, eu estou fazendo com você como Moisés, quando desceu do monte. Ele não via que o seu rosto resplandecia, nem a glória que estava sobre ele, mas o povo viu com quem ele estava, comigo. E de repente eu não consegui mais treinar. Eu desci para o carro, abracei aquele irmão, orei por mais uma pessoa, evangelizei, e eu comecei a chorar, e Deus começou a falar comigo, me pegando nos momentos mais improváveis. E o homem ainda disse: olha, me explique depois como é que é isso, o que é isso espiritualmente, porque eu não consigo ver. E eu falo diante de Deus: eu não estou mentindo. Eu digo: eu sei que você não está mentindo, eu sei que foi Deus que lhe mostrou. Ele disse: há uma luz em você, e você é um homem espiritual. Continue assim. Ali me abraçou, e eu orei por ele. E quando eu entrei dentro do carro, o Senhor disse: a palavra que eu dei a Josué, eu dou para você também. Por mais que sejam desafiadores as batalhas, seja forte, corajoso e não tenha medo, porque eu sou contigo, e não desanime o seu coração. Amém? Então de repente Josué vai e recebe essa palavra, e ele começa ali: Deus, eu quero obedecer. A partir do momento que Deus o constitui como líder, é porque ele se encontrou diante do Senhor, não como sendo melhor, mas como um coração que estava pronto a obedecer a voz de Deus. E naquela hora, ele vai obedecendo ao Senhor. Eles passam pelo Jordão, e ali a palavra de Deus foi: santifica o povo, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E eles prevalecem diante da cidade de Jericó, os cananeus que o Senhor prometeu entregar nas mãos deles. Então no momento que toda aquela vitória acontece, Acã, sem que ninguém soubesse, um dos valentes, ele vê uma capa babilônica, e ele vê ciclos de prata e ouro, e ele cobiça. Só que Deus não autorizou o povo a mexer naquilo que era dos moradores da terra, a não ser alguns utensílios para a finalidade da casa, do templo e do tabernáculo do Senhor. Outras coisas deveriam ser queimadas e destruídas. Mas ele não aguentou, e ele pegou e ele escondeu debaixo da sua tenda. Então ele fez um buraco e ele escondeu. Só que Josué não sabia disso, ninguém sabia. Então de repente vem a batalha contra a segunda cidade, Adiai. Eu sei que o povo diminuiu o exército, com a autoconfiança de que não seria necessário tanta gente, porque a cidade era menor. E de repente, quando eles sobem,
eles perdem a batalha e eles saem fugidos dos moradores de Ai. E a promessa de Deus se questiona Josué: Deus, onde foi que eu errei? Por que eu tive vitória aqui e aqui eu não estou tendo? Quando o Senhor falou comigo que tinha um chamado para a minha vida, cadê esse chamado que não está se cumprindo? Onde está a promessa que não está acontecendo? Onde é que está o milagre? E você começa a se questionar até que você se prostra, o seu coração desfalece. Não é que você não acredita mais, é porque você não sabe o que está acontecendo. Você venceu na sua mente o pior e o menor, agora você não está conseguindo ultrapassar. Conseguiu engolir um elefante, mas se engasga com uma formiga. E de repente prostrado, orando ao Senhor. Talvez ele tivesse pensado, a estratégia foi errada, foi pouca gente. E nós começamos a pensar em várias coisas. Por que será que eu adoeci desse jeito? Será que foi o cachorro quente que eu comi? Será que foi essa carne estragada? Será que foi isso aqui? Eu fui fazer uma visita determinada vez para aconselhar uma família. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a orar, uma pessoa da família começou a se entronchar. Eu nunca mais levo gente medrosa para ambientes como esse. Quando eu fui ver o casal que foi comigo, que eu pedi para me acompanhar e para me cobrir em oração, que eles começaram a ver que uma pessoa da família estava ficando possessa de demônios. Quando eu olho para trás, eles já estavam da porta para fora. Eu digo, venham para a gente orar, e eles iam assim, a pulso. Eita, retaguarda de oração fraca, viu? Depois eu falei com eles. Aí então a pessoa ficou endemoniada. E ali eu não fiz entrevista com o demônio não. Mas ali Satanás revelou o que tinha feito na vida da pessoa. E consequentemente eu disse, olha, isso aqui é um demônio que tem tentado destruir, e Deus foi mostrando a fonte de todas as coisas, e a gente começou a tratar. Então de repente você subestima algumas coisas, mas você tem que ir na raiz do problema. Quando Eliseu ele chegou em Jericó, ele ouviu a palavra, Mila, olha, a cidade é bem localizada, a terra é boa, porém, eu quero dizer, a terra não, a estrutura é boa, mas a terra é estéril e as águas são amargas. E ele pegou ali o sal com um prato novo, foi até a fonte das águas, lançou sal e profetizou que as águas seriam saradas. E desde aquele dia o rio passou a fluir, a gerar vida. Então nós precisamos ir para a fonte. Não adianta tomar ali uma decisão de paliativo. Você pode fazer isso a princípio, mas tem que arrancar o mal pela raiz, tem que tratar da doença pela base da enfermidade. Então Josué, primeira coisa que ele faz é se prostrar. E Deus diz, levante-se. Levante-se, porque você não vai continuar prostrado. O povo pecou e por isso que houve derrota. Cobiçaram no meio do arraial dos cananeus coisas que eu não permiti. Eles guardaram e esconderam debaixo das suas tendas. E você precisa santificar o povo para voltar a peleja contra as cidades e prevalecer. Primeiro decreto de Deus para Josué foi: não fique prostrado, se levante para fazer alguma coisa. Só que aí você pergunta, fazer o quê? É bom quando alguém diz, olha, vem cá. Mesma coisa de alguém chegar para você e dizer, vem cá que eu quero falar contigo. Você está com problema, né? Estou. Está com problema nessa área aqui. Estou. Perdeu a batalha. Perdeu. Pronto. Se santifique e descubra o que está acontecendo. Não, mas peraí. Eu pensei que você tinha me chamado para trazer uma solução. Você só está me dizendo para que eu me levante, que eu haja. E de repente você prostrado, você não consegue fazer nada, pastor. Você não consegue ter uma atitude, você não consegue agir. E o Senhor disse, Josué,
Você precisa santificar o povo, mas qual que é a estratégia? Então Deus vai e fala com Josué, e na mentalidade de um líder, ele começa a chamar pessoa por pessoa, tribo por tribo, até ele, para saber o que havia acontecido. Ele sabia que alguém havia pecado, mas ele não sabia quem era, e como a coisa tinha acontecido, e por que as pessoas haviam feito aquilo. Então ele teve que ter estratégia de Deus, para descobrir o que estava acontecendo. Só deu trabalho, deu ou não deu? Era muita gente ou não era? E quando nós lemos um texto bíblico, a gente já entende, pastor, que uma coisa aconteceu após outra. Mas receber pessoa por pessoa e tribo por tribo, e falar com essas pessoas, gastou tempo. Diga para o seu irmão, não importa o tempo que vai durar, recomece do jeito certo. Ou seja, não adianta continuar avançando doente, não adianta continuar avançando. Às vezes o problema não está com você, às vezes o problema está em quem você carrega. Você pode amar pessoas, você pode abraçar pessoas, mas não seja conivente com o pecado de ninguém, com o erro de ninguém, porque depois você está pagando preço, você está sofrendo, porque você não agiu, você não fez nada. Você pode olhar para essa pessoa e dizer: eu te amo, eu faço tudo que estiver ao meu alcance para te ajudar. Agora as suas escolhas erradas, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou aprovar. Você vai me ter, você vai ter a minha ajuda quando você quiser ser ajudado e quiser fazer o que está no coração de Deus. Mas para se inclinar para o pecado, não conte comigo. Depois quem sofre é você. Então Josué começa a ver em quem está o problema. Por que Deus não chegou e já trouxe a revelação? Olha, foi Acã que pecou, foi ele que fez isso. Deus só deu uma pista, e a pista que Deus deu, o direcionamento foi o suficiente para que ele entendesse que algo deveria ser feito. Não podemos continuar prostrados ou de braços cruzados. Algo precisa ser feito. Sua vida financeira pode não estar rompendo, porque tem alguém ligado a você financeiramente, que aquilo que você conquista por causa da atitude daquela pessoa, por causa do que ela faz, então entra num saco furado e vai embora, e você se questiona: meu Deus, por que não rende? Talvez não seja você, talvez seja o que você está encobrindo. Amar é uma coisa, encobrir o pecado é outra. Então eu preciso saber diferenciar. Então naquele momento ele começa a ter paciência e chamar um por um. E as pessoas, elas foram entrando, e ele foi perguntando, cada tribo, onde está o erro, onde está o pecado. Ele achava que tinha alguma coisa a ver com ele. Primeiro princípio que eu quero trazer para você: como descobrir onde está o erro? Pare de se vitimizar e de ficar lá prostrado. Oh meu Deus, eu perdi. Oh meu Deus, e agora? Como é que eu vou ganhar? Diga assim para o seu irmão, diga: você caminha debaixo da promessa. Diga para o seu irmão: você caminha debaixo da promessa. Se Deus falou com Josué que a terra dos cananeus seria do povo de Deus, então ele iria cumprir. Alguns ajustes são necessários para vivermos o extraordinário de Deus. Se o arraial não for limpo, se o projeto não for segundo aquilo que Deus arquitetou, nós não vamos conseguir ir além. Então Deus disse: levante-se. Segundo princípio: gaste tempo, mas faça bem feito. Fizeram um Mix Mateus lá perto da minha casa. Que estrutura tão linda. Depois foi condenado, porque uma parte lá existia possibilidade de desabamento. Então vai ser um lugar apenas para estoque de outro mercado. Mas o gasto foi grande. Eu não estou aqui
para colocar quem acertou, quem errou. Mas muitas vezes você está fazendo um grande investimento no seu tempo, da sua vida, e gastando tempo com gente que não quer nada com nada. Você não foi chamado. Trocar ideias é saudável, mas estar brigando e debatendo não vale a pena. Eu vim para cá, não tenho nada contra as pessoas nas carreatas, as pessoas, mas quantos brigando, quantas inimizades, quantas situações, e a política passa, e a igreja continua sendo igreja, e Deus continua sendo Deus, e nós entendemos que o amor é o vínculo da perfeição, só que muitos têm maturidade para saber separar as coisas, outros não. Então de repente, Josué, ele gasta tempo, tem que descobrir. Às vezes você quer achar de uma hora para outra. Por quê? Porque o nosso ativismo nos obriga a sermos acelerados. Então quando Acã entra, ele diz: dá glória a Deus, mas me conte o que foi que aconteceu. Ele disse: eu pequei contra o Senhor. Eu cobicei ciclos de prata e de ouro e uma capa babilônica. Naquele momento a ordem de Deus foi exterminá-lo, tirá-lo. Sabe por quê? Porque tem gente que não foi tratada e não confessou, porque se arrependeu. Confessou porque Deus permitiu uma situação para que o pecado daquela pessoa fosse descoberto. Deus permitiu uma situação para que aquilo que estava embaixo viesse para fora, para que o povo fosse tratado. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para você: Deus, Ele vai te revelar onde está o problema e o erro, mas grandes coisas Ele vai fazer através da sua vida. Continue perseverando, continue prosseguindo no que Deus estabeleceu, e o que tiver que limpar, limpe, o que tiver que realizar, realize. Se algumas pessoas não estão hoje na sua vida e na sua história, e Deus não permitiu que estivessem, é porque Deus sabe que não seria o melhor para você. Não chore pelo que passou, se alegre com aquilo que está por vir. Quantos creem nisso? Digam aleluia. Nós precisamos entender que o tempo de Deus é perfeito. Se for para Ele, aplauda lindamente. O tempo de Deus é perfeito. Só que nós não podemos deixar as coisas como estão, porque no final de tudo, quem se acaba é você, quem sofre é você, quem chora é você. Nunca esqueço minhas filhas menores, e com alergia, às vezes chegava alguém da família, dá um sorvete, dá isso de não dê. Eita pastor, eita André, você também é muito radical como pai. Não, não é ser radical não. É porque quando ela estiver com asma, ou com bronquite ou qualquer coisa, quem vai sofrer e vai cuidar sou eu e a mãe. Se você não cuidar do que você ama, quem sofre no final é você. Existia o pecado de Acã, mas tinha muita gente ali que estava desencorajada e frustrada. E a pior responsabilidade é quando você tem que tomar uma decisão dura com alguém. Mas se Deus confiou isso a você, é você que tem que fazer. Diga para o seu irmão: é você que tem que fazer, é você que tem que falar. E você está adiando: fulano, vem cá, fala. Tem gente que corre tanto que, se deixar, pede até para outra pessoa terminar o namoro por ele ou por ela. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se Deus confiou, meu pai aqui, a minha mãe, fulano de tal, para ouvir essa palavra. Deus não fala para ausentes, Ele fala para presentes. Se Deus está falando contigo, é porque Ele quer usar você. Pode ser duro como for, então tire do meio do povo, comece a ver na sua vida aquilo que não tem edificado. Deus já tem te mostrado que tem gente que você dá um passo para frente, te puxa para trás. Você pode amar, pode perdoar, mas o que é que você quer? Vou usar uma palavra forte aqui: do lado desse encosto. Por que continuar sofrendo? Pastor, eu não sei o que fazer. Sabe,
agora falta coragem para agir. Eu não sei que decisão tomar, sabe? Agora tem que se posicionar. Tem um povo que te ama, tem um povo que acredita no que Deus tem contigo, e nós precisamos entender que se Deus nos chamou, Ele vai se responsabilizar pelo nosso chamado, nos capacitando e nos dando graça, porque Acã e toda a sua família foram exterminados, porque todos aqueles que estavam com Acã, que eram adultos, sabiam daquilo que estava acontecendo. Com Deus não tem meio termo, ou é ou não é, ou tem ou não tem. Deus diz: santifique o povo. Último princípio é muito sério. Quer descobrir o erro, só depende de você. Diga assim para o seu irmão: Deus já te mostrou, agora começa a agir. O que você está fazendo ainda? Você está querendo agradar a quem? A Deus ou aos homens? Qual é a sua e a minha missão aqui nessa terra? Quantos querem viver milagres aqui, conquista? Isso não tem a ver com a força do braço, isso não tem a ver com a quantidade de pessoas, isso tem a ver com a obediência ao que Deus está determinando. Josué, limpa hoje e amanhã eu farei maravilhas. Deus está dizendo assim: só falta você se posicionar, só falta você agir, só falta você fazer aquilo que eu estou determinando, que quando você fazer, você vai ver a bênção vindo. Algo está travando a tua vida de uma maneira geral. Pergunte a Deus: Deus, o que é que está acontecendo, para que eu possa romper, para que eu possa ser feliz, para que eu possa viver o teu melhor. Deus vai te mostrar o que é, qual é o Acã que tem que ser morto na sua história. Então, naquele momento, diz a palavra que Acã foi exterminado e toda a sua casa. Aí eles montaram novamente a estratégia e subiram para combater os moradores de Ai. Não tente ir além do jeito que as coisas estão. Tem que existir tratamento de dentro para fora. Se posicione na sua casa. Por mais que você ame os seus como eu amo também, se posicione. Josué sabia tanto que era posicionamento, que lá na frente, quando ele fala com o povo, que ele distribui, pastor, as terras, ele diz: fiquem à vontade, vocês façam o que vocês quiserem. Porém, Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha decisão. Você mostra o caminho, você aponta. Não é falta de palavra, não é falta de amor, é porque tem gente que demora para se dobrar, porque tem o coração duro, fica mentindo, fica fofocando. Nós não enganamos a Deus. A palavra diz que todas as coisas estão abertas e patentes diante daquele que um dia haveremos de prestar contas. Enquanto hoje o arraial não for limpo, Deus não fará. Agora eu digo uma coisa: a autoridade do Espírito está sobre a sua vida. Foi a você que Deus confiou. Tem coisa que Deus diz: André, faça isso. Eu digo: mas meu Deus, eu não tenho outro não, Senhor. Passa o bastão. O Senhor disse: é você que vai fazer, é você que vai se posicionar. Tem gente que luta contra o temperamento explosivo. Tem gente que luta para não ser duro, não é verdade? Você conhece pessoas assim? Tem gente que luta para que a raiva não extravase. Eu tenho autoridade quando eu estou pregando. A minha luta é o contrário. É para ser mais firme e menos meloso. É para chegar, não só dizendo: meu lindo, para dizer: olha, tu é lindo, mas tu está errado. Até chegar nisso eu vou com jeito, tudo. Se for para ser duro com alguém, é uma luta. Minha luta é o contrário. Diz: pastor, é mesmo, é. E cada um com as suas batalhas. Eu disse: Deus, eu amo pregar e eu amo amar,
Mas a pior coisa do meu chamado, pela minha personalidade, é ter que exortar alguém, corrigir alguém. Meu Deus, eu corrigia minhas filhas que estavam erradas, botava na cadeirinha. Aí minha esposa já sabia, dizia: saia de perto, se não bateu, ela fez trela, está errada, vá para o quarto. Eu ia chorar. Ela: papai, me tira daqui. Eu digo: amor, tá bom já. Não deu nem um minuto. Eu digo: amor, eu vou tirá-las de lá. Vou tirá-las, porque eu digo: meu Deus do céu. E de repente, aquele coração que, se de repente eu não abraçar vocês, se eu imaginar que eu machuquei você, às vezes eu nem durmo direito, eu tenho que ligar para essa pessoa. Meu Deus, eu tenho que dizer quanto foi importante vê-la, tê-la ali. Isso é da minha essência. Quem convive na minha particularidade sabe disso. Então de repente, Josué teve que ser duro, ele teve que tirar do meio. Só que tem um detalhe: se havia uma família que estava em pecado, haviam inúmeras famílias que precisavam da rendição e da vitória de Deus. E você tem que agir com justiça, porque as pessoas esperam que você está vindo ao culto para ouvir Deus falar e para voltar posicionado. Vou rasgar aqui. Que essa pessoa pensa que é para chegar e pisar nas tuas emoções. Que essa pessoa pensa que é para usar o teu nome, fazer conta e deixar débito para você pagar. Que essa pessoa pensa que é para achar que é mais espiritual e é melhor do que você. Tem gente que se sente a quarta pessoa da Trindade, a saboneteira celestial. O nome do shampoo é Arcanjo Miguel, Anjo Gabriel. E ali vai. Então nós precisamos entender que Deus é aquele que nos justifica. E se Deus está nos levantando com um propósito, Ele vai nos honrar. Chegará o tempo de montar uma nova estratégia, mas primeiro, limpe o arraial, tire aquilo que é impuro, se posicione, se submeta. Vai dar trabalho, vai, mas faça isso. Não adianta. Eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero prosperar, mas não sabe, Milo, o que é prosperar. Torra o dinheiro de maneira errada, não sabe o que é abençoar. Eu quero cantar, mas é uma pessoa ferida, difícil de convivência. E quando aquela pessoa vai para o grupo, você diz: meu Deus do céu, eis aí alguém que Deus permitiu estar do meu lado para forjar o meu caráter, carne de pescoço. E de repente, você tem que lidar com algumas pessoas. E hoje em dia, nós não podemos fazer o que Paulo faz, ou fez, porque senão o povo sai da igreja. Quando ele tentou: não quer não, eu te entrego a Satanás. Vai falar isso com a pessoa. Mas na mente muitas vezes você diz, né? Infeliz, eu ajudei, trabalhou comigo, eu dei a mão e agora quer me passar a perna. Infeliz do inferno. Mas não diga com a boca não, em nome de Jesus. Não peque não. Então de repente Josué, ele teve que se posicionar, e aí ele foi adiante. Não tente prevalecer, não tente avançar, sem antes fazer o que Deus está te mandando fazer. Primeiro princípio: levante-se. Levante-se emocionalmente. Nessa quinta-feira, essa palavra aqui é uma ordem de Deus. Tome a atitude que Deus está mandando. Não adianta ficar chorando, resmungando, não adianta se vitimizar. Levante-se. Deus disse: o povo está em pecado e é hora de agir. Segundo princípio: se Deus não revelar quem foi ou como foi, vá na estratégia de Deus. Vai dar trabalho, vai. Onde foi que eu perdi a dracma? Onde foi que eu deixei o celular? Onde foi que eu deixei? Gente, tem hora que aconteceu uma coisa comigo, eu bem apressado. Se só foi comigo,
que aconteceu, mas eu, meu Deus, a chave do carro, e eu apressado, eu digo, meu Deus do céu, e subi, e eu desci, as meninas já tinham saído com minha esposa, e eu correndo, eu digo, meu Deus, a chave do carro, Senhor me mostra, Senhor me mostra. Eu fiz assim na mão, está na minha mão. Só aconteceu isso comigo, ou você já ficou desorientado alguma vez na vida? Já ficou? Meu pai aqui, meu óculos, meu irmão diz, pai, não está no seu rosto. Você está entendendo? Então muitas vezes acontece isso. Cadê a caneta que está na sua frente? E com o homem é que isso acontece mesmo. O homem é ruim para procurar. Né, Zé Maria? Está com cabelo azul por quê? Porque vai para o céu? Ah, tá certo, meu lindo. Então parabéns, Deus te abençoe, viu? Então de repente, muitas vezes nós ficamos perdidos. Só que Deus chamou a você, e muita gente vai questionar: por que esse Josué vai fazer isso? Por que ele vai agir assim? Quando Deus chama alguém, não tem explicação, porque milagre não se explica, milagre se vive. O que Deus fala contigo hoje é: se posicione, limpe o arraial, mude a rota, a estratégia, e eu te darei vitória. O Deus que foi com Josué, Ele vai ser contigo também. Tudo que Deus espera de mim, de você, é um posicionamento de obediência. Faça o que tem que ser feito, haja como você tem que agir, e a palavra de Deus te respaldará. Se você crê, diga aleluia. Ah, mas fulano de tal vai entronchar a cara, não vai gostar. Você está aqui para ser aprovado por Deus ou pelas pessoas. É o povo entronchando a cara e ficando chateado com você, e você se afundando, e você se acabando, e ajudando quem não quer ser ajudado. Se você deixar, vão te fazer de tapete de empregado. Isso, pessoas carnais que não te amam. Para ligar para você, para dizer, eu tenho uma vitória para lhe contar. Estou mandando um pix para sua conta. Muita gente não faz não, mas para ligar ou mandar mensagem para fofocar e contar problema. E você é o que? É lixeira do inferno, né? Não, escuta, eu abençoo, mas também que venha bênçãos. Amém? Então, como descobrir o erro? Em primeiro lugar, deixando de ser vítima e se posicionando. Se Deus confiou a você, Ele vai te capacitar. Em segundo lugar, gaste tempo, mesmo que dê trabalho. Eu não sou um pastor, a não ser que seja uma coisa de extrema necessidade. Eu não sou impulsivo nas minhas decisões. Eu oro, eu pergunto a Deus qual é o caminho, qual é o direcionamento. Aí tem gente que diz: ah, pastor, se eu fosse o senhor, eu agiria assim e arrancaria logo. Eu digo, eu sei, mas do lado dessa raiz e dessa árvore existem muitas outras que serão afetadas e que não merecem, porque não estão contaminadas com o verme que essa está. Então, por zelo pelas outras, temos que buscar a melhor forma de agirmos. Terceiro lugar, quando Deus mostrou, Ele teve que agir, Ele teve que limpar. É difícil, mas se for necessário para cumprir o propósito de Deus, limpar o arraial e abrir mão de algumas situações, abrir mão de circunstâncias, abrir mão até de algumas coisas que você tem feito, que você tem visto, que tem te destruído a cada dia. Faça isso e Deus vai te honrar. E em quarto lugar, reconecte a estratégia. Agora tenta de novo. Vai lá, diga para o seu irmão, tenta de novo. Diga, tenta de novo. Deus vai te honrar agora. Deus vai te honrar agora. Muitas vezes o problema está aqui. Pode parecer algo simples, pode não parecer, mas o que nós precisamos entender é que quando a raiz de uma situação é tratada, então o todo é abençoado.
Quando eu vejo que tudo na ótica humana está perfeito, mas não está fluindo, eu falo, não, peraí, tem alguma coisa errada. Os céus começam a sinalizar no meu coração que algo Deus quer me usar para corrigir ali. Quantos estão me entendendo aqui? Eu profetizo que nesse mês o Senhor fará nascer aquilo que você estava gerando. Você crê nisso? Assim como a gestação de uma mulher, entrando no mês 9, nós cremos que o Senhor fará nascer o sobrenatural. Prepare-se para avançar. E outra coisa, um posicionamento não só, pastor, nos faz obedecer a Deus, faz com que muita gente olhe para você e te respeite mais, dizendo, sabe o que? Deus não está brincando não. Errou, tem punição. Não posso brincar com essa pessoa não. Ela não está alheia não. Não é uma pessoa boba não. Não posso passar por cima dela não. As pessoas, elas não têm que ter medo, mas elas têm que respeitar você. Elas não são obrigadas a te amar, mas respeitar, elas têm que respeitar. Pense duas vezes, porque você não é qualquer um. Você não é capaz do inferno, você não é tapete de Satanás, para que pessoas carnais venham e façam com você o que querem fazer. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Você não é papel para ser amassado, nem copo descartável para ser usado e ser jogado fora, não. Se dê valor, valorize pessoas, mas se dê valor. Ah, porque Deus me deu um presente, que foi minha família. Você é um presente para a sua família, você é parte dessa família. Deus me deu um presente na igreja, oh meu Deus, que bênção. Eu tenho a vida do pastor André, glória a Deus por isso, mas eu não sou o maior presente na vida de vocês, não, vocês é que são na minha, porque só tem pastor porque existem ovelhas. Comece a enxergar o seu valor diante daquilo que você é e diante daquilo que você faz. Mesmo que você tenha errado bastante, você errou na tentativa de acertar, e pode ter certeza que muita gente foi abençoada e continuará sendo através da sua vida. Não deixe que ninguém te humilhe, porque nem o próprio Deus faz isso. Ele humilha o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Amém? Por isso, ouve a sua cabeça, feche os seus olhos. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Oh, aleluia, tu és Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Aleluia. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vale se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
de pé no seu lugar em nome de Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus que não é homem, Deus que não é aleluia, Ele cumpre, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, cante. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, vai se cumprir. Quantos creem nessa verdade? Diga aleluia. Meu lindo, você é de branco aqui, preste atenção. Deus tirou uma pessoa da sua vida, porque essa pessoa estava sendo uma pedra de tropeço. E o que Deus fará por meio disso, doeu ter que deixar para trás algumas coisas, mas Deus vai honrar a tua atitude. Se prepare para romper e para prosperar e para colher a 60 e a 100 por um. Minha querida, você de preto, Deus está curando uma pessoa da sua família por causa do seu coração. Deus te fez passar por um estreito, Ele permitiu muito grande. Tentaram brincar com as suas emoções, e isso trouxe enfermidades emocionais. Eu nunca falei com você, mas as lutas contra depressão e ansiedade são profundas muitas vezes. Você sorri, mas o seu coração chora. Você confiou em pessoas que foram desleais com você, mas assim diz o Senhor, como um sinal de que eu sou Deus que fala contigo, eu estou te curando e eu vou te usar para testemunhar. E também estou curando alguém da tua família. Se prepare, não se preocupe, porque eu vou normalizar as taxas, eu vou colocar em ordem todo o organismo dessa pessoa. Eu sou o Deus que fala contigo. Receba nesta noite. Eita, Deus tremendo! Esse homem aqui de rosa, faz assim, meu lindo. Isso que você perdeu financeiramente, Deus Ele vai restituir. O que não veio antes é porque não era para ser seu. Mas assim diz o Senhor, estou preparando a tua estrutura. E um novo ciclo começa agora, no ano de 2025. Por isso que esse semestre está sendo um tempo de preparação. Mas se prepare, porque aquilo que está por vir será muito maior e melhor do que tudo aquilo que já existiu na sua vida. Eita, Deus tremendo. Irmã, você que está aqui com a calça rosa, assim diz o Senhor, eu estou honrando a tua fé. Eu vi as tuas lágrimas, só que você tem um chamado, e você não tem que se preocupar com o que os outros dizem, porque a tua identidade foi constituída por mim, e eu te chamo de minha menina, minha princesa.
eu tenho me agradado de Ti pela transparência e pela sinceridade do Teu coração. E quanto àqueles que precisam ser tratados, eu estarei os visitando e tratando com a vida deles, diz o Senhor. Recebe hoje o meu abraço, aleluia. Quantos creem que Deus é o Deus que fala? Erga suas mãos o mais alto que você pode. Coloca a mão na sua cabeça e diga: Deus, me dá forças. Diga: Deus, me dá forças para avançar, para prosseguir no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Diga: a partir de hoje, nenhuma das batalhas trarão frustração e fracasso para mim, porque o Senhor é poderoso para me dar vitória. Só quero finalizar dizendo uma coisa para você. Aquilo aconteceu com Josué, mas também só aconteceu uma vez, porque das outras vezes ele está atento. Se você escorregou naquele lugar, por que você vai passar por lá de novo? A lapada só vem uma vez. Diga assim comigo, diga: de novo não. Fala para o seu irmão: de novo não. Não é só porque Deus não vai deixar. Diga assim: eu não vou deixar que me matem por dentro. Diga para o seu irmão: digo, eu quero viver. Quer não? Desse jeito você já quer morrer. Mas vamos lá, diga: eu quero viver. Eu quero viver e desfrutar do melhor de Deus nessa terra.